Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas numa linguagem um pouco mais simples para que todo mundo compreenda o cultivo de planta em vaso. E também criamos esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que precisam da ajuda da gente. Hoje eu dedico esse vídeo para o Lar Amigo de Jesus, coordenada pela irmã Conceição. Ajude você também. Peço também a sua colaboração, a sua ajuda para o nosso canal. Dê o seu like, aperte no joinha, compartilhe esse vídeo, inscreva no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje iremos responder as perguntas da semana. São as 5 perguntas, tá, mais solicitadas ou mais inusitadas, tá, que a gente vai responder aqui no vídeo de hoje. Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Você que está chegando agora nesse canal, assistam também os outros vídeos, né? Porque nós já estamos completando mais de 220 vídeos com dezenas de informações bem interessantes e bem importantes sobre o cultivo de plantas em vaso. E enviem as suas perguntas, as suas sugestões, tá certo? Isso é muito importante para o canal, porque a gente consegue entender quais são as suas dúvidas com relação a esse assunto. Eu sei que vocês têm várias perguntas, então me encaminhem, tá? Inclusive as sugestões. Primeira pergunta da semana, tá certo? É sobre cascas de frutas, né? Se pode ser utilizado da seguinte forma, né? A pessoa que me pergunta coloca a casca de frutas, folhas de verduras que não vai ser consumida, tritura no liquidificador, e ele me pergunta se pode utilizar esse material triturado na forma de suco, né, diretamente no vaso. Eu não faria isso, principalmente porque essa situação ela vai fazer com que atraia instantaneamente vários tipos de moscas, tá certo? E uma das moscas que gostam dessa situação é aquela mosca pretinha do Fungus gnatz. Essa praga se alastrou nos últimos 5, 10 anos de uma forma muito rápida, tá certo? Muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo pode estar com essa contaminação nos seus vasos. O problema não são as moscas em si, né? Essas moscas chamadas Fungus gnatz, ela depositam os ovos, tá certo, na superfície do substrato, e as larvas que eclodem desse ovo, elas vão diretamente à procura de raízes, né? E elas acabam penetrando na raiz, consumindo a raiz por dentro dela. E isso pode ocasionar a morte das plantas. A gente já conhece, porque eu sou do sistema produtivo, tá? Eu fui produtor antes de virar professor, né? Engenheiro agrônomo e professor. E a gente viu muito dessa situação, tá certo? Então, você colocando esse tipo de material, tá, cru, tá certo, não compostado diretamente no substrato, você pode também auxiliar, tá, na procriação dessas moscas, tá? O correto seria você pegar essas cascas, tá, triturado ou não, e fazer a compostagem. Eu irei fazer esse vídeo, então aguarde que a gente vai passar essas informações da compostagem. Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos
esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos. Eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de pragas, identificação e controle de pragas. Tá? A segunda pergunta, muito interessante essa pergunta, tá certo? A Beth pergunta como que eu abaixo a salinidade do substrato. O substrato que ela utiliza, ela é um substrato salino. Como é que eu consigo perceber isso? De 2 principais formas. A primeira, tá certo, é a superfície do substrato, ela começa a ficar branca, ela começa a ficar clara. Isso é um sintoma típico de salinidade. Em casos mais críticos, os cristais vão se formando, né, na sua superfície. Cristais como sal mesmo, tá certo? Sal de cozinha. Então, essa é uma forma de você analisar se o seu substrato realmente está salino ou não. E a outra é a que eu mostrei num vídeo sobre a salinidade. Vocês deveriam assistir esse vídeo, né? Substratos salinos, né? Que é a aferição da salinidade com equipamento chamado condutivímetro, tá certo? Eu sei que muitas pessoas não têm esse equipamento, tá certo? Mas associações de colecionadores de orquídeas deveriam ter esse equipamento e auxiliar vocês nesse sentido. Mas como é que eu posso abaixar a salinidade, tá certo? Olha, eu sempre comento aqui, né, a salinidade não deveria ser tratada depois que você planta as plantas, né? Então, você deveria trabalhar com o seu substrato com um teor de salinidade baixo. Ausente, eu acho que vai ser difícil, mas com um teor de salinidade baixo. Então, eu comento aqui nos vídeos dos substratos quais são os elementos, né? Quais são as matérias-primas que têm baixa salinidade, tá certo? E também comenta aquelas que têm alta salinidade, tá certo? Então, como é que eu faço para trabalhar com relação a isso antes de você usar, né, com as suas plantas, você está entendendo? Então, nesse caso, com as plantas, você pode, inclusive, tá certo? Talvez de 2 formas, né? Talvez nem sempre interessante, mas você pode tentar, entre aspas, lavar o seu substrato. O problema é que lavar o substrato, você vai também estar lavando os nutrientes, os adubos que por acaso esteja lá. Você está entendendo? Então, esse seria, né, na verdade, uma alternativa. Seria a lavagem do substrato, ok? Mesmo que com as plantas, tá certo? E no segundo caso, que eu acho que é mais conveniente, é colocar alguma matéria, tá, que vá melhorar o problema da salinidade, ok? Uma seria a própria introdução, por exemplo, do carvão, né? Do carvão. Quanto mais na forma do pó, tá certo? Você consegue, por exemplo, as partículas do carvão, elas vão, na verdade, absorver os sais livres no meio. Então, ela pode efetivamente ajudar essa situação, ok? E também poderia colocar algum tipo de matéria orgânica, tá certo? Inerte. Nesse caso, por exemplo, a própria turfa, mesmo dependendo da sua origem, você poderia colocando, tá certo, no seu vaso, né? E fazendo a mistura com a planta no vaso, isso também pode ajudar de alguma forma. Ok? Mas, como prevenção, né, é sempre utilizar material antes de confeccionar o seu substrato com material de baixa salinidade. A terceira questão, muito pertinente também, muito interessante, né? Pergunta se o bocache ela pode salinizar o substrato, né? O sistema planta substrato vaso. Olha, Luciana, pode sim. Primeiro porque todo o adubo, né, ela é um sal,
né? Ela contém sais, que são os nutrientes. Até o excesso, tá, do bocashi ou qualquer outro tipo de adubo orgânico não é interessante você fazer aplicação em demasia, porque ela pode acidificar sim o substrato. E se for planta que não suporte muita salinidade, pode dar problema com relação a ela, pode queimar as folhas ou até pode matar as plantas. A quarta pergunta, eram várias perguntas sobre isso, né? Então a gente vai responder aqui para vocês, né? Existem no mercado um equipamento chamado multímetro, né? Que mede corrente elétrica, essas coisas todas. E a pergunta é se o pessoal pode utilizar o multímetro, tá, para a medição da salinidade do substrato. Como eu respondi, né? O multímetro praticamente é um equipamento para você fazer a medição, né, de ambientes secos ou ambientes metálicos, né? Eu sinceramente eu nunca utilizei isso para fazer a medição em soluções. E eu vi de uma marca, né, eles comentam não utilizar em soluções aquosas. Então eu vou mencionar isso aqui para vocês, né? Para que, infelizmente, eu acredito que não dê para fazer esse tipo de aferição da salinidade, tá? De substratos, principalmente porque a gente faz a medição, a aferição desse substrato na forma líquida. Se vocês não estiverem entendendo o que eu estou falando, veja no vídeo que a gente postou sobre salinidade, né, e a sua aferição, tá certo? Deve estar no playlist. Eu vou deixar aqui, tá? No izinho, você clica e você vai procurar esse vídeo e assista esse vídeo, que é bem interessante. Quinta pergunta, muito interessante também, feito pelo Richard. Ele perguntou se existem realmente ácaros que comem ácaros, né? Existe os ácaros predadores, tá certo? Então, hoje, grandes produtores, principalmente na área de floricultura, aí no caso de rosas, né? Que o ácaro era terrível, era um dos principais problemas da cultura de rosas, né? Hoje é basicamente o ácaro que causa problemas, né, que é conhecido como ácaro rajado, ela é controlada pelo ácaro que come esse ácaro. Eu irei fazer um vídeo sobre esse assunto, que é muito interessante, né, e que vocês precisam saber. Por isso que eu também sempre comento, gente, vocês não fiquem usando os inseticidas, os acaricidas torta direito, porque vocês vão estar, na verdade, eliminando o ácaro que causa problema, mas também, com certeza, vão estar eliminando os ácaros predadores. Tem que se conhecer um pouquinho da biologia para a gente mencionar, né, ou a gente cuidar das plantas, tá certo? Então, muita gente falando de uso de alguns produtos aí, tá? Que acabam eliminando tudo, né? E isso aí deixa assim um vazio, um vácuo para que novas pragas, né? Ou mesmo as pragas comuns voltem com toda a intensidade. Aqui eu tenho muito cuidado de mencionar, né? Não sei se vocês têm percebido, tá? Inseticidas, acaricidas e até de fungicidas, tá certo? Então acompanhe, continue acompanhando os nossos vídeos, que vocês vão entender o que a gente está querendo efetivamente passar para vocês. Seria um sistema mais alternativo, mais saudável, tá? Para que a gente tenha, enfim, plantas em qualidade, até para consumo, por que não? Tá certo? Então, o objetivo desse canal é esse, tá? Essa sessão de perguntas e respostas só existe porque vocês me encaminhem as suas perguntas, tá certo? Obrigado a todos que sempre me encaminhem sugestão, perguntas, isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. E peço a vocês que são os novatos, né, que encaminhem também as suas perguntas. Eu sei que vocês têm perguntas, né? Então não fique acanhado.
aqui é tudo gratuito, tá certo? Mande as suas perguntas que a gente, se não souber, a gente vai fazer a pesquisa e vamos fazer o vídeo aqui. Eu peço a sua ajuda para a entidade Amigo de Jesus. Essa entidade acolhe crianças com câncer em tratamento e são de famílias muito carentes, e todo ajuda de custo, a estada, alimentação, ajuda psicológica, tudo isso é oferecido pelo lar, tá certo? Então, você pode colaborar com qualquer coisa, tá certo? Seja roupa usada, mais limpa, né? Óbvio, tá certo? Alimento não perecível, até brinquedos, tá certo? Vocês podem ajudar sim a esta entidade também, ok? Eu vou deixar aqui no slide, tá, o telefone do contato do pessoal. Ajude você também. E ajude a gente também. Você pode ajudar somente dando, né, o joia, né, o like, clicando no joinha, tá certo? Se puder, compartilhe com seus amigos e também inscreva-se. Isso é muito importante para a gente, ajuda muito, tá, o nosso trabalho aqui. Eu aguardo você no próximo vídeo, tá? Muito obrigado.